Exato. Porque normalmente, quando tu tá falando de coisas de administração, tu tá trabalhando sempre com valores negativos, não tem uma quantidade, desculpa, valores positivos. Não existe uma quantidade negativa de tempo, de dinheiro, que são elementos que tu usa aí na tua área, mas não é o caso desse problema. Aqui simplesmente tu tens uma função, eu não sei que bicho é esse. É 2x elevado a 2. Não, eu quero dizer, eu não sei que bicho geometricamente esse é uma parábola, eu acho que é uma Entendi. calha. Acho que isso aí é uma calha, posso estar enganado. Mas a questão é, como tu não tens uma restrição, porque ele não falou assim, restrito aos valores de x maior que tanto, y menor que tanto, tu tem que fazer o que a gente chama de matriz hessiana, tá bom? Isso. Não sei se tu já ouviu falar da matriz hessiana, já ouviu falar? Já sim. Opa, então eu vou te mostrar uma coisa bem legal aqui na matriz hessiana. Bem, os pontos críticos em especial, tu não precisa da matriz hessiana, de fato só precisa derivar igual a zero, tá? Agora, vamos dar uma olhadinha na teoria aqui dos pontos críticos. Página 102. Daí o que que acontece aqui é o que a gente estava falando, né? Deriva igual a zero, deriva igual a zero. E se tu quiser saber, né, entender que tipo de ponto crítico tu tem, se tu tem um ponto de máximo, de mínimo, de cela, algum ponto estranhão aí, você tem que fazer a matriz hessiana que envolve as segundas derivadas, tá vendo? Entendi. Então eu vou pegar este coisa, jogar lá no nosso Paint e bora fazer a conta. De fato, a hora que tu derivar aqui, o y vai dar zero, mas isso não importa, quer dizer, vai dar 1. Isso não importa muito, tá? Na verdade, isso já é a nossa resposta, se tu parar pra pensar. Vamos lá. A derivada em x, acho que você concorda comigo que vai ser 4x, né? Uhum. E a derivada em y vai ser 1. Pronto. Então, agora, para encontrar o ponto crítico, tu tem que igualar a zero. Então, tu já encontrou, no caso, x igual a zero como ponto crítico. E sobre o y, o que temos sobre o y? Nada. O y não nos diz nada. O Exato. y está livre aqui. Então, no caso, tu tem apenas x igual a zero como um ponto crítico. Tu não tem nada sobre o y. Tá bom? Não tem o que fazer. É só isso Simplesmente é mesmo? assim. Não tem o que fazer. Então, agora, tu já encontrou que tu já encontrou, vamos dizer assim, o que a gente pode chamar de região crítica. X igual a zero, todos os valores para x igual a zero, ou seja, o próprio eixo Y ali, né, ou melhor, o plano YZ, já que tu está em R3, é uma região crítica. Alguma coisa muito doida vai acontecer nesse plano YZ. Se a gente quiser entender melhor o que está rolando, a gente pode, por exemplo, agora, só como uma forma de ilustrar, né, jogar lá no GeoGebra. Tá. Conhece o GeoGebra? Conheço. O GeoGebra é uma boa forma de tu entender o que está acontecendo aqui. Porque tu não tem um ponto crítico, tu tem uma região crítica. A função era 2x ao quadrado mais y mais 2, né? Um negócio assim. É. Será isso? Deixa eu ver aqui. Menos 3. Menos 3. Tá. Olha só o que tá rolando aqui. Bem, o que acontece aqui, né? Perceba que nós temos algo acontecendo. O X é o vermelho, o Y é o verde e o azul é o Z, tá bom? Uhum. Então, x igual a zero foi para nós um ponto crítico. Eu não consigo ver o porquê aqui. Eu não estou vendo nada de especial acontecendo em x igual a zero. Sinceramente, x igual a zero a gente tem duas raízes e pronto. O que seria um ponto crítico aqui? Na verdade, uma região crítica boa aqui é essa reta aqui. De alguma forma a gente tem que obter essa reta. De novo, né? Essa reta está ocorrendo no plano YZ. Isso aqui é uma calha, como eu tinha dito, né? Não tem como tu Uhum. tirar nada assim específico de uma calha. O máximo que tu pode fazer é encontrar essa reta que define aqui a calha, tá vendo? E essa reta aqui tem um jeito bem óbvio de tu encontrar ela. Que é o seguinte, tu pegar aquele zero e já jogar aqui nessa equação.
Se tu pegar aquele zero e jogar aqui nessa equação, tu vai ter x igual a zero, né? Jogar aqui nessa equação, tu vai ter z igual a y menos 3, tá? Essa Uhum. reta aqui, ó, é a, é a reta z igual a y menos 3. Por reta, eu tô dizendo aqui o canto da calha, tá vendo? Tô vendo. Então é o máximo que eu posso fazer, velho. Pra ti aí, porque não tem o que seria um pontinho crítico, outro pontinho crítico para tu aplicar a hessiana. Essa função não chega até isso, entendeu? É uma Entendi. função, é uma função mais simples do que usualmente é. Então, assim, para responder a pergunta lá do cara, o ponto crítico é x igual a zero só. Não, justamente errado isso. Errado, né? Tá errado. Se tu responder assim, tá errado. Tu vai ter que dizer essa região não tem ponto crítico. Porém, se colocarmos x igual a zero, que foi uma informação obtida por meio das derivadas na função, nós obtemos z igual a y menos 3, e essa é a reta limite da superfície. Pode dizer assim, é o máximo que dá para falar, entendeu? Agora, deixa eu te fazer uma pergunta. Mas se a gente bota x igual a zero, z fica y menos 3, né? A gente não Então, sabe quem é y, né? justamente, mas tu sabe o que é z igual a y menos 3? Z Uhum. igual a y menos 3 é essa reta aqui, cara. Essa reta aqui. Entendi. Então, essa reta é o limite da tua função, entendeu? Então é isso que tu pode falar. Mas ponto crítico tu não vai ter, tá? Tá. Deixa eu anotar aqui, só para... eu posso botar assim, que encontrando na derivada x igual a zero, né? Uhum. Ao substituir na equação, o que a gente acha é y igual a menos 3, que equivale a uma reta limite, não é isso? Perfeito. Palavras aí tão boas quanto as que eu colocaria. Eu vou escrever aqui para tu usar como referência depois. Tá bom. Essa região não nos dá pontos críticos. Mas ao derivar em x igualar a zero, encontramos que x igual a zero é um dado crítico. Colocando esse valor na função, chegamos na equação da reta y igual a, z igual a y menos 3, que é o limite dessa superfície observado na figura ao lado. Então a reta y, z igual a y menos 3 é essa aqui, tá vendo? Pode perceber que ela passa aqui no 3. Entendi. É isso aí. Beleza, vou É salvar o que isso dá, daí, tá? É porque só se o eu que dá. encontrar algo depois parecido, eu vou fazer dessa forma aí. Tem região que é mais difícil de tu pegar os pontos, de tu entender os pontos. Essa aí é uma delas. Entendi. Aí pronto, Isidora. Aí eu queria ver contigo só assim, porque assim, esse cara de estatística ele é um professor bem ruinzinho, tá ligado? E aí ele deu umas paradas aí que eu já. Esse negócio de função densidade, eu vi isso há 1 ano e meio atrás. E Uhum. aí teve pandemia, eu tranquei um período e outro, e aí ele jogou essa revisão lá no quadro, e se desse para tu me lembrar algo assim brevemente e responder um exercício já me ajudava, entendeu? Tu Embora tens alguma coisa aí? Alguma lista, alguma coisa do eu, gênero? eu te mandei um material cebozinho dele lá, Uhum. tá ali um anexo. E Vou assim, pegar a aqui. função densidade eu dei uma olhada ontem, eu acho que tá de boa. Mas as outras duas, a função quantil, eu não achei material na internet sobre ela. E a outra é função, deixa eu ver aqui. Espera aí que eu vou te mandar aqui. Deixa eu ver aqui. Tem até. É porque eu te mandei um anexo, vê aí, distribuições contínuas. Aí a senha é o FPE minúsculo mesmo, não tem mais nada. Deixa eu ver. Aí a função densidade eu já dei uma olhada ontem, tem essa função cumulativa e a função contínua. Isso tudo tá lá naquele slide também que eu te mandei, né? Eu quero pegar os exercícios aqui para focar nas ideias do teu prof. Vamos ver aqui. Tem exercício aqui nessa lista? Tem essas questões assim, ele bota assim, a seguir exemplos de densidades, entendeu?
Aham. O cara é bem ceboso, ele passou um mês aí de férias, não mandou nenhuma lista pra gente. Ah, velho. Faculdade pública, né? Cara, e pior que o meu departamento é bom, vice, mas tem um rinossego ainda que é complicado. Mas a maioria é positivo, os caras são bons. Então tá. Bem, tu tem que entender o que é uma função densidade. É uma função que, quando integrada, te dá a probabilidade dentro de uma região. É Exato. isso. Então, Que tem aquela regrinha lá, né? O f de x tem que ser maior ou igual que zero. isso. Que são os axiomas da probabilidade, né? Qualquer probabilidade tem que ser positiva, probabilidade negativa não faz sentido. E a Uhum. soma da probabilidade em todo o espaço que tu estiveres trabalhando tem que ser igual a 100%, né? Ou Ok, seja, a integral tem que dar 1, ok? ok. Só que aqui ele não está te dando um problema para resolver, ele só está te dando a função densidade mesmo. Entendi. Então não tem o que ser resolvido aqui, entendeu? Não dá para resolver nada, ele só te deu algumas funções de densidades, pelo menos nesse problema aqui, que isso aqui ainda não é uma questão, tá? Pode ser que tenha aqui para outro lugar. Não sei se tem aqui Ele em algum botou aqui, ó. lugar. Exercício aqui. Verificar que f de x pela Ah, isso aqui já é expressão. legal. Só que ele fez a verificação num software, né? Pois é, o cara é muito. Tu vai poder fazer essa verificação num software ou na prova? Cara, sabe que eu não sei? Ele disse que ia ensinar a gente lá, um software dele e tal. Mas assim, eu queria aprender na munheca mesmo, porque como eu tenho a previsibilidade de fazer uma prova de mestrado, eu não vou ter software na hora, tá entendendo? Claro, bora lá então. Deixa eu pegar para fazer esse. Aqui tu tem que saber integrar, tá? Integrar de boa. Ah, vamos ver então. Essa função aí não é qualquer coisa, não. Essa função não é qualquer coisa, não. E aí, sabe integrar esse bicho aí? Eu não sei. Sendo bem sincero. Na moral, Na moral, bem, vamos ver se a tabela me lembra alguma coisa, né? Porque de cabeça eu não sei. tá, deixa eu ver aqui meu material. Faz tempo que eu também não pego nenhuma integral. Deixa eu ver Ó, aqui. na tabela de integrais que o Brasil todo usa, não tem essa integral, tá? Que ali é 3 meios, né? Que merda, hein? E aí, como é que a gente faz para resolver isso? Tem que resolver essa integral de alguma forma. Vou ver se o Wolfram resolve pra gente. De boa. Conhece o Wolfram? Já fiz algumas questões lá. Ele dá Wolfram até é o passo a mais. passo, né? Ah, o Wolfram é mais amigável. Deixa eu ver como é que ele faz aqui. Integrate. Da UFPE, tá de Pernambuco, então? Terra do Rasta. Deixa eu ver aqui. Ele fez uma mudança trigonométrica. E aí, sabe resolver integral trigonométrica? Desculpa aí, Isidoro. A De minha mãe boa. aqui, cara, eu tô passando por um problema de família hoje. Hoje aconteceu tudo, tá ligado? Eu tô aqui me segurando pra continuar no barco, entendeu? Que a gente não pode deixar de fazer o que tem que fazer por causa de problemas que acontecem direto, entendeu? Claro. Mas desculpa aí, cara, desculpa aí. Depois eu ouço que ela me mandou aqui as atrocidades aí que ela me mandou. Tá bom. Boa sorte aí, velho. Valeu, cara. Bem, o que tem que fazer aqui é fazer uma integral por substituição trigonométrica. Não sei se tu sabe fazer uma substituição trigonométrica. Cara, não lembro não, velho. Substituição trigonométrica é uma técnica aí de resolver integral, tá? Quando tu tem um formato desse assim, tu tem que dizer que o teu x ele é uma função trigonométrica. Tipo, chamar ele de seno, de cosseno, ou chamar de secante, de tangente.
Alguma modificação tu pode fazer, entendeu? Uhum. Então é o jeito. Beleza, beleza. Vamos pensar um pouquinho. Tudo é baseado nas propriedades trigonométricas que a gente conhece bem. São essas duas aqui, principalmente, essas que eu vou colar aqui, olha só essa. Então, tu olha para a coisa que tu tem aqui e pensa, se eu jogar uma função para outro lado, né, ou melhor, o que está aqui, né, o que está dentro do parênteses, é mais parecido com qual dessas propriedades, com a primeira ou com a segunda? O que tu acha? Veja, é um número mais outra letra ao quadrado. Aqui é um número mais uma coisa ao quadrado. Eu acho que é mais parecida com a segunda, É, certo? Isso. certo. Então, a tua ideia vai ser o seguinte, vai ser chamar o x... Bem, vai ser tentar transformar essa parada, né? O problema é que aqui começa que é 1 e aqui é 2. Então, de alguma forma, tu tem que resolver isso. Uhum. Né? Porque tem que ser bem semelhante. O número tem que ser o mesmo, em outras palavras. Então, o que tu pode fazer para virar 2 ali? Multiplicar todo mundo por 2, né? Certo. Então, tu vai ter 2 mais... Olha só, tu pode jogar o 2 para dentro do quadrado. Raiz de 2, tangente de x ao quadrado, igual a mesma coisa, raiz de 2, secante de x ao quadrado. Entendeu o que eu fiz aqui? Não, Por essa hora, raiz de 2 não. 2, raiz de 2 ao quadrado é quanto? Raiz de 2 ao quadrado dá 2, né? Ah, entendi, entendi. Então, entendi. Percebeu? Beleza. Então, por isso que o que ia aparecer aqui é 2 mais 2 tangente ao quadrado de x igual a 2 secante ao quadrado de x, eu fiz aparecer desse jeito. Tá, pessoal, no caso aqui, tu multiplicou 2. por 2. Multipliquei tudo por 2. Duas vezes tudo que estava ali na segunda regra, tá vendo? Percebeu? Cara, pior que não. Eu só multipliquei por 2, velho. Não, beleza, mas assim, eu não tô entendendo esse raiz de 2, tá? Beleza, a raiz de 2. Ao quadrado é Ah, pô, 2. Ó. entendi. Percebeu? Eu Percebi. posso fazer outro passo aqui. Não, Tá vendo? percebi. Beleza. Então, agora por que eu estou fazendo tudo isso? Porque aqui na nossa continha, a gente tem 2 mais x ao quadrado, não 1 mais x ao quadrado. Então, para poder fazer a substituição do jeito certo. Agora que tem 2 mais x ao quadrado, eu posso, tipo, fazer a seguinte comparação aqui, ó, se liga. Eu posso dizer que o x ao quadrado é tudo isso aqui. Então, eu posso dizer que x é igual a raiz de 2. Bem, vou ter que trocar a variável aqui, né? T, por exemplo, é igual a raiz de 2 tangente de x. Substituição trigonométrica é isso. É o método mais complicado de resolver integral, tá? De longe, assim. Então, beleza, tá aqui. T igual a raiz de 2 tangente de x. Quando a gente faz uma substituição das integrais, a gente tem que derivar. Então, a gente vai ter que dt é igual a derivada da tangente. A derivada da tangente é secante ao quadrado, se eu não me engano. Isso aí. Raiz de 2 secante ao quadrado de x. Tudo bem até aqui? Tudo bem. Dx do ladinho aqui também. Tá, por que eu estou fazendo tudo isso, né? Para poder substituir numa integral, uma vez que a gente precisa integrar essa parada aqui. Tem que integrar essa paradinha. Agora eu já posso começar a fazer substituições. Por quê? Porque, bem, se o x ao quadrado, né, se eu substituir x aqui por essas lógicas todas, porra, pior que eu usei as letras erradas aqui. Caramba, faz um tempo que eu não pego para fazer esse negócio. É o x que eu estou chamando de tangente. Então aqui vai ter que ser o x, e aqui vai ser a tangente de θ. A letra que eu uso não importa, eu usei t antes, agora estou usando isso. E o dx é igual a secante de θ de θ. Foi a mudança de variável que eu fiz. Uhum. Então eu mudei para raiz de 2 tangente de θ para poder utilizar essa propriedade de trigonometria aqui. Muito bem. Agora olha só.
A gente sabe que essa propriedade aqui, né, quando multiplicada por 2, fica desse jeito. Por isso que eu multipliquei por 2. Agora, olha o que nós temos aqui embaixo. Dois mais x. Só que quem é x? É o tangente. Eu posso até trocar aqui por θ, né, para já ficar na letra que a gente usou a substituição. Letra aqui que a gente usa é só para não confundir, tá? Então, eu troquei por essa letra. Certo? Então agora a hora que eu faço a substituição, olha só como é que vai ficar. Todo mundo que é x, eu vou ter que substituir pela essa coisa trigonométrica que eu fiz ali em cima. Então, o x quadrado vai ser esse negócio aqui ao quadrado, certo? Uhum. Isso. Então, vamos pôr as coisas pro lado aqui. Põe esse pra cá. E esse cara aqui põe no lugar. Esse cara aqui todo ao quadrado. Porque isso aqui é x. E ali estava x ao quadrado. Tudo bem? Alguma dúvida na substituição que eu acabei de fazer? Não, eu entendi. Tá, agora esse dx aqui, quem é dx? É tudo esse cara aqui de cima. Essa foi a substituição. Aí tu pode estar pensando, poxa, ficou mais feio ainda, professor. Não, Realmente. não ficou, tu vai ver, ó, se liga. 2 mais raiz de 2 tangente de θ. Isso já apareceu, ó. É raiz de 2 secante ao quadrado de θ, por causa dessa propriedade aqui. Então significa que essa parte de baixo aqui eu vou poder trocar toda por secante ao quadrado. Por, na verdade, raiz de 2 secante ao quadrado, né? É a propriedade Cara, trigonométrica. é Você viu? Ó? complicado. Nada, velho. Aqui, ó. Bate o olho aqui, ó. Ó. Uhum. Igual, ó. O que é complicado aqui não é essa matemática trigonométrica. Não deveria ser, pelo menos. É a percepção, né? É tu olhar e saber, poxa, essa substituição que eu tenho que fazer. Essa é Mas a parte mais difícil aqui. sabe qual é a merda? É que, assim, no curso de economia a gente não faz muita coisa voltada para trigonometria, tá entendendo? Pois é. E aí, para mim, agora eu vou ter que sentar lá para poder analisar tudo isso. Mas aí eu corro atrás do Bel aqui. Qualquer coisa a gente É. vê outra aula, tal, que me ajuda. É coisa pra caramba mesmo, né? Se for pra aprender todas as técnicas complicadas É, lá, porque essa função aqui, o único jeito de resolver é assim, tá? entendi. Então, vou trocar aqui pelo que a gente acabou de ver que é o raiz de 2. É o raiz de 2 secante ao quadrado de θ. É, melhor. Secante de θ, tudo isso ao quadrado. Tem que falar do jeito certo. Agora, tem bastante coisa que vai simplificar, porque apareceu secante nos dois lugares. Vamos Uhum. escrever isso aqui um pouquinho mais bonito. Raiz de 2 secante ao quadrado de θ dθ. E o que está acontecendo aqui embaixo? Tem o quadrado e tem o 2 aqui. Eles podem se cortar. Vai sobrar só o cubo. Então vai ficar aqui dentro. Pô, mas o professor avacalhou. Isso aqui é feião. Feião isso aqui de resolver, velho. É pra mim aqui. O que vai acontecer? Bem, vai ter alguns cortes aqui, porque a secante é o quadrado em cima, a secante é o cubo embaixo. A gente pode dizer aqui que vai cortar, vamos dizer, tudo aqui da parte de cima com esse cara aqui. Porque tá o cubo, né? E aqui, como é que vai ficar então? Vai ficar embaixo. Bem, o secante ao quadrado cortou. Aqui em cima vai sobrar só dθ mesmo. Em cima todo mundo cortou. Embaixo a raiz quadrada ao cubo. Cortou com a raiz quadrada de cima, vai ficar a raiz quadrada ao quadrado. E a secante ao cubo cortou com a secante ao quadrado, vai sobrar só a secante. Agora esse número pode ir para fora, ele sai como um meio mesmo. Dθ sobre secante. Só que se tu lembrar, secante é o inverso do cosseno. Então ficou simplesmente a integral do cosseno. Essa aqui a gente sabe resolver, tá na tabela de derivadas integrais, né? Uhum. Bem, se tu ver lá, né? Isso aí vai dar seno. Certo? Certo. Muito bem.
Agora o problema é o seguinte, a gente não quer saber a resposta em termos de θ, quer saber a resposta em termos de x. Então, uma vez que a gente definiu aqui x como a tangente, alguma coisa tangente aqui, né? Como é que a gente faz para descobrir quem é θ? A gente começa passando esse raio de 2 para o outro lado. Certeza que ele vai cobrar esse tipo de coisa na prova, cara? Não, é que tá. É porque assim, eu tô meio perdido, tá ligado? Esse cara não deu aula nenhuma, pô. Ele não é didático, tá entendendo? Aí ele jogou esse material aí, tá entendendo? Aí, pô, vou resolver o que é que ele deu, né? Tá Mas a entendendo? prova é ele que faz. Ele que vai fazer a prova. Eu acho que vai ser algo. Eu acho que ele, nessa situação, eu acho que ele vai envolver algum tipo de programa, tá entendendo? Para levar notebook e tal. É, isso aí tu tem que saber bem, porque se puder usar programa, tu nem precisa aprender essas coisas, né? É. Agora, se não puder usar, ferrou. Porque eu faço aqui pelo caminho certo, né? E pra mim já é um pouco complicado, porque tem muitos passos. Imagina pra ti que não tá acostumado com o conteúdo, etc. É. Muita coisa, né, velho? Então a resposta era um meio de seno de θ. No lugar do ângulo ali, do θ, a gente coloca o que o θ é, que é arco tangente de x sobre a raiz de 2. Agora sim, essa aqui é a resposta. Só que ela ainda não é a resposta total, né? Porque o que o problema estava pedindo não era para integrar, o problema pedia se de fato é uma função densidade. Uhum. Então, o primeiro. Bem, essa pergunta aqui ela não faz muito sentido se ela não deixar claro qual é o espaço que ela está trabalhando. Né? Tô Para ligado. qual valor de x até qual valor de x. Quando eles não nos dizem uma coisa dessa, a gente tem que pensar no domínio da função. E essa função aqui, como ela não tem nenhuma restrição no seu domínio, então vai de menos infinito a mais infinito, beleza? Beleza. Eu tenho que fazer a integral de menos infinito a mais infinito, então. Agora eu integrei, agora eu vou colocar do menos infinito a mais infinito aqui para verificar, né, se vai dar 1. Isso. Daí tu tem que pegar aqui e jogar o menos infinito mais infinito e descobrir o que arco tangente dá no menos infinito e no mais infinito. Bem, qual é a arco tangente de mais infinito, né? Bem, o que é. E não é só o arco tangente, é o seno do arco tangente, né? É, isso aqui sem computador, velho. Essa parte numérica aqui não sai, tá? Eu acho. Ou talvez saia, né? Eu tô chorando aqui, mas talvez saia. Porque a gente tem que pensar aos poucos aqui, né? Uhum. O que é uma arco, uma função arco, né? Uma função inversa? Ela nos pergunta qual é o valor, no caso aqui, que eu tenho que colocar na tangente, né? Qual valor eu coloco na tangente para que a resposta dê infinito. Tangente do que é igual a infinito? É essa a Entendi. pergunta. A tangente do que é infinito? A tangente do que faz o cosseno dar zero. Uma vez que tangente, eu não sei se tu lembra, mas é igual a seno por Só no cosseno, né? cosseno. Então, se a parte de baixo for zero, vai dar infinito. Saquei. Então, o que faz o cosseno dar zero é π sobre 2, ok? É 90 graus. 90 graus. Então, por isso que aqui é 90 graus. Ou π sobre 2. Então, vou trocar por π sobre 2. Agora, o que faz a tangente dar menos infinito? Bem, pela mesma lógica, né? O que faz ela dar menos infinito também vai ter a ver com o seno e com o cosseno. Só que agora, vamos dizer assim, a gente tem que pensar alguma coisa que faz o cosseno dar zero, mas o seno ser negativo. Ou seja, seno negativo é a parte de baixo do círculo trigonométrico. De novo, né? São coisas que eu sei de cabeça. Tu teria que rever tudo Eu isso. lembro, eu tenho lembranças disso aí. Ah, que bom. Então aqui embaixo é o ângulo 3π sobre 2, tá? Uhum. Então, no 3π sobre 2, o seno é menos 1 e o cosseno é zero. Então ali é 3π sobre 2, beleza? Beleza. Porque a gente sabe que infinito, né? É infinito, beleza? Mas se tu tiver um número negativo dividido por zero, tu tem menos infinito. Então, 3π sobre 2. Agora, tu tens que fazer a conta aqui. Bem, quem é o seno de π sobre 2? O seno de π sobre 2 é o seno aqui em cima, que é 1. Então, aqui a pergunta, quem é seno de π sobre 2? 1.
Em que é o seno de 3π sobre 2 é menos 1. Certo? Então vai ficar 1 meio vezes 1, menos 1 meio vezes menos 1. Então deu. Isso vai dar 1 meio mais 1 meio, que é 1. Cara, que loucura, velho. Daí a gente prova que essa função... Tenso, né, velho? Aí teu cálculo tá certo aí. Deu Aí redondinho. deu redondo, né? O problema é que, pô, né, é aquelas coisas. Eu sempre vou pelo caminho certo, né? Porque eu conheço essa conta e tal, tenho as percepções, olhei para ela, já sabia o que fazer. Quem não tá acostumado, né, não vai ter essa mesma velocidade, né, essa prática e tal. É complicado mesmo, eu entendo completamente. Faz tempo que tu não vê cálculo também, né? Tem tudo isso. É, cara, minha faculdade tá uma mistura, né? Porque eu saí e tal, e aí eu voltei para a faculdade por transferência externa. Aí dispensei umas cadeiras, aí tive que correr atrás de umas coisas, entendeu? Enfim, mas aí eu tô correndo atrás. Mas beleza, o que eu tinha, eu acho que não vai dar tempo, cara, pra gente ver as outras coisas, né? Porque eu tenho que sair, eu tenho que voltar pro trabalho, entendeu? Eita. É, cara, eu tenho que voltar agora, na realidade, de 1h30, já é 1h38. Mas aí foi bom, eu consegui entender aí, tu me explicou lá aquela primeira questão. Eu vou tentar correr atrás, pegar umas questões desse tipo de material que sejam mais palatáveis, e aí eu marco outra aula contigo para tu me ajudar a resolver. Entendeu? Sinceramente, todas as integrais lá estão feinha, cara. É, tem que Estão ser feinha lá. o programa mesmo, né? Tem uma bonitinha. Tem uma bonitinha. Essa aqui eu acho que seria um bom treino pra ti, que eu vou te mandar aqui, ó. Tenta fazer essa, se tu conseguir, tu já vai se sentir mais confortável. Ela é tranquila, tá? Tá bom, beleza. Eu recomendo aí pra você estudar. Então, boa sorte aí no trampo, cara. Boa sorte com tua mãe também. Valeu, cara, valeu. Isso é Tá? só um problema de 30 anos, relaxa. Só isso. Não é a primeira vez que acontece, não. Tem Normal, gente que é normal. complicado mesmo, velho, mas a gente É. sobrevive. E mãe é um negócio que, né, velho, quando começa a irritar, sabe como irritar, né? É, cara, pois é. Pode